Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Alves para mais um Penal na Mídia, no Conectando Penal. Esse Penal na Mídia é com base no caso do youtuber Felipe Neto e na matéria de corrupção de menores, que é uma matéria que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei 8.069 de 90, que é o crime do artigo 244B do ECA, tá? Então, como acontece em todo caso do penal na mídia, nós vamos pegar o caso, os fatos que foram relatados na mídia, né? No caso, aí, os fatos que foram relatados pela polícia, né? E que a mídia veiculou, e combinar com a análise do crime em si que está sendo imputado ao youtuber Felipe Neto, que é o crime do 244B, corrupção de menores, do Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um breve relato do fato, do que está sendo veiculado midiaticamente. Depois nós vamos utilizar a metodologia de estudar o tipo penal que está sendo imputado, para depois fazer uma análise disso no caso concreto, ok? Bom, peguei aqui um breve resumo do que está sendo imputado. No dia 5 de novembro, a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos teria indiciado o youtuber e o influenciador digital Felipe Neto pelo crime de corrupção de menores, do 244B do ECA, tá? E essas investigações teriam sido iniciadas após um expediente do Ministério da Justiça. Segundo as informações que foram divulgadas na mídia, o indiciamento do Felipe Neto está se dando em razão de divulgação de material impróprio para crianças e adolescentes no canal dele no YouTube, e também pelo fato dele não classificar, dele não limitar a classificação etária dos vídeos dele, né, do conteúdo dos vídeos dele, né, que tem, segundo o que está na investigação, teria linguajar impróprio para menores de 18 anos, tá? Então, esses fatos envolveriam tanto o tipo penal do 244B, que está sendo imputado a ele, como envolveria matéria de infrações administrativas, tá? Matéria essa que a gente tem que relacionar com o artigo 74 do ECA, com as infrações administrativas do ECA, que vão do 245 até o 258C do ECA, e com uma portaria que também trata do assunto, que é a portaria 1189 de 2018 do Ministério da Justiça, tá? Que está relacionado com essa discussão de não classificação etária dos vídeos, ok? Bom, vamos começar a estudar um pouquinho o 244B do ECA. O 244B do ECA, no caput diz: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-lo. A pena desse crime é reclusão de 1 a 4 anos. O parágrafo 1º traz uma forma equiparada. Diz que vai incorrer nas mesmas penas do caput quem praticar essas condutas ali tipificadas se valendo de meios eletrônicos, inclusive de salas de bate-papo de internet. Seria a corrupção de menores virtual. E o parágrafo 2º traz uma majorante de pena, que traz um percentual de aumento de pena fixo, que manda aumentar a pena de 1/3, se a corrupção de menores envolver as infrações que estão no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, ou seja, crimes hediondos, ok? Bom, primeira coisa, quando a gente pensa em menores de 18 anos, a gente não pode esquecer que menor de 18 anos, de acordo com o artigo 228 da Constituição Federal e de acordo com o artigo 27 do Código Penal, não comete crime ou contravenção. Então, parando para pensar em infração penal e em menores de 18 anos. Do ponto de vista do maior de 18 anos, ele comete crime e contravenção. Do ponto de vista do menor de 18 anos, ele não comete crime nem contravenção. Ele comete ato infracional conforme dispõe o artigo 103 do ECA, tá? Se for criança, que tem de 0 a 12 incompleto, 11. Se for adolescente, de 12 a 18 incompleto, 17, né? Vai ter aí uma análise segundo o Estatuto da Criança e Adolescente se esse ato infracional receberá aplicação de medida protetiva ou medida socioeducativa, tá? O que o 244B do ECA quer? Punir a associação de um maior de 18 anos com um menor de 18 anos, maior de 18 anos esse que está gerando a corrupção desse menor, está inserindo esse menor precocemente no mundo da criminalidade, ok? Analisando o 244B, nesse tipo penal do
244B, o núcleo do tipo penal, traz duas condutas. A conduta de corromper, de perverter o menor de 18 anos, ou de facilitar a corrupção, tornar mais fácil essa perversão do menor de 18 anos. É um tipo misto alternativo, né? Como é que esse sujeito ativo, que é o adulto, vai corromper ou facilitar a corrupção do menor de 18 anos? Através de duas práticas. Ou praticando conjuntamente com o menor de 18 anos uma infração penal, que pode ser um crime ou uma contravenção. Então ele corrompe ou ele facilita a corrupção do menor de 18 anos, praticando com o menor conjuntamente uma infração penal, crime ou contravenção. Ou, tá, ele pode corromper ou facilitar a corrupção do menor de 18 anos, induzindo esse menor de 18 anos, ou seja, dando a ideia para o menor de 18 anos praticar uma infração penal. Aí o menor de 18 anos aí vai atuar sozinho, vai atuar por conta própria, tá? Porque o criminoso, o sujeito ativo do 244B, induziu ele à prática da infração penal, ok? O 244B ele é uma figura típica, pessoal, que foi inserida no ECA pela Lei 12.015 de 2009, que também revogou uma lei anterior que previa um antigo crime de corrupção de menores. Revogou a Lei 2.252/54, tá? 2.252/54, tá? E aí ficou o 244B, que é uma corrupção de menores moral. Não confundam essa corrupção de menores que a gente está vendo do ECA, do 244B, que é uma corrupção do menor moral, né, que tem a ver com a formação moral dele, com a corrupção sexual do menor. A gente pode ver crimes que envolvem corrupção sexual de menores, tanto no ECA como no Código Penal. No Código Penal a gente pode citar, por exemplo, o 218 do Código Penal, o 218A do Código Penal, o 218B do Código Penal. No ECA temos o 240, por exemplo. Naquela nossa aula de crimes contra a dignidade sexual, eu mencionei os crimes do 218, do 218A e do 218B, tá? Bom, quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo? O sujeito ativo, o 244B é um crime comum, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, e o sujeito passivo tem que ser o menor de 18 anos, tá? Agora, para ter a condenação do corruptor, que é o adulto, que é o maior de 18 anos, é preciso uma prova concreta, indubitável da menoridade da vítima. Ou seja, o artigo 155, parágrafo único do CPP, diz que para ter prova do estado das pessoas, como por exemplo a prova da idade, tem que ter uma prova conforme a lei civil exige, por documento. Então, sem essa prova documentada da idade da vítima, de que ela é menor de 18 anos de fato, não tem como você fazer aí a sentença condenatória contra o réu, tá? A gente vai ter que fazer valer o princípio da presunção da inocência, o indúbio pro réu, na dúvida se decide em favor do réu, não vamos poder aí ter base probatória para um juízo condenatório, porque não é uma prova efetiva, concreta, documentada da idade da vítima, de que a vítima tem menos de 18 anos. Ok, pessoal? Com relação à consumação do crime do 244B, que é esse aqui, corrupção de menores do ECA, ele é um crime formal. A jurisprudência e a doutrina majoritária entendem que ele é um crime formal, ou seja, basta a prática da conduta, que é corromper o menor de 18 anos ou facilitar a corrupção do menor de 18 anos, com ele praticando um crime ou induzindo a praticá-lo. Fez essa conduta, está consumado o crime do 244B. Não é necessário um resultado naturalístico proveniente dessa conduta. O que seria esse resultado naturalístico? A prova de uma efetiva corrupção desse infante. Isso já foi majoritário na doutrina e na jurisprudência. O crime já foi considerado um crime material. Se exigia essa prova da efetiva corrupção do infante. Hoje em dia isso não é exigido mais, inclusive está sumulado na súmula 500 do STJ. A configuração do crime do 244B do ECA independe da efetiva prova da corrupção do menor, porque é um delito formal, é um crime formal, ok? É um crime doloso, não admite forma culposa, tá? E o objeto material do crime é o menor de 18 anos, o objeto jurídico é a boa formação dessa criança adolescente. E aí no que se refere aos substitutivos penais. Esse crime admite suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89 da Lei 9.099, porque a pena mínima do crime é 1 ano, tá? Agora, com relação à aplicação de pena restritiva de direitos, substituindo a pena privativa de liberdade. Por mais que o crime de corrupção de menores possibilite uma condenação até 4 anos, e de acordo com o artigo 44
do Código Penal. Eu posso substituir penas privativas de liberdade até 4 anos por crimes dolosos, por restritivos de direitos. E por mais que esse tipo penal não descreva violência e grave ameaça, a doutrina pede cautela nessa substituição da PPL por PRD. Por quê? Porque quando o adulto corrompe o menor aqui, ele corrompe o menor ou praticando o crime com o menor ou induzindo o menor a praticar o crime. E esse crime que ele está induzindo o menor a praticar, ou pode estar praticando esse crime com o menor, o crime que ele está praticando com o menor, ou que ele está induzindo o menor a praticar, pode ser um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ok? Então, uma parte da doutrina entende que se o crime que foi induzido a praticar, induziu o menor a praticar, ou que ele praticou com o menor, tem violência ou grave ameaça à pessoa, não caberia a substituição de PPL por PRD, ok? O aumento de pena que está no 244B, parágrafo 2º, ele é em razão, um aumento de 1/3, se o crime que foi envolvido na corrupção de menores estiver no rol dos delitos hediondos do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Não se falou em crimes equiparados a hediondos, ou seja, vai ter aumento de pena se a corrupção envolver crimes hediondos, mas não fala que vai ter aumento de pena se a corrupção de menores envolver crimes equiparados a hediondos. Por exemplo, fica de fora aí o tráfico de drogas, que é muito comum de ocorrer nessas situações. E isso é muito criticado. Vale dizer que a corrupção de menores pode se dar também por meio eletrônico, pessoal, por meio virtual. É a corrupção virtual. E aí vem o caso do Felipe Neto, né? Que foi através dos vídeos no YouTube, né? Vamos lá analisar a imputação que está sendo feita a ele, que é o fato dele não ter uma classificação etária dos vídeos. É plenamente possível imputar infrações administrativas, seja do ECA, seja da portaria 1189 de 2018 do Ministério da Justiça. Né? A falta da classificação etária nos vídeos realmente torna possível a aplicação de infração administrativa. Agora, a imputação do crime do 244B, eu teria que comprovar que o Felipe Neto ou cometeu o crime junto com um menor, ok? Ou que ele, através dos vídeos, tem induzido menores de 18 anos à prática de crimes. O fato dele não colocar classificação etária nos vídeos não tem como pegar essa situação e colocar dentro das elementares do tipo do 244B, ok? O uso de um linguajar impróprio também nos vídeos também não leva à configuração de induzimento de prática de crime por parte dele, induzindo menores à prática de crimes. Então, eu acho incabível a aplicação do 244B ao fato que estão atribuindo ao Felipe Neto, ok? Então, essa foi a nossa análise sobre o caso do Felipe Neto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido possível, com esse caso concreto, estudar um pouquinho do 244B. Espero vocês em outros episódios do Penal na Mídia e em outras aulas do Conectando Penal. Grande abraço, grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.